Isso aqui a gente vai mostrar que se R é uma região no plano delimitada por uma curva lisa por partes C, então a área do R vai ser ou essa integral ou essa integral, certo? Para saber as duas, cada uma vai ser por um eixo, uma pelo eixo x e a outra pelo eixo y, certo? E a gente quer chegar na conclusão que as duas são a área de R. Então, se esse for a área de R e esse for a área de R, então esse também vai ser igual a esse. Essa é a conclusão que a gente quer chegar. Então, no eixo x, o m é o x, o n é o zero. A derivada do m em relação a x é 1, a derivada do n em relação a y é zero, certo? Eu vou fazer a integral do fluxo de uma região fechada. Então, o fluxo, ele vai pedir a derivada do m em relação a x e a derivada do n em relação a y, certo? Está lá na regrinha do livro de fluxo, se você olhar lá na seção 16.4. Então, está aqui o fluxo, que pode ser duas integrais. Ou essa integral fechada por esse c aqui, dessa integralzinha, ou a integral fechada por essa região aqui, pelas derivadas parciais somadas, dx, dy, certo? Então, aqui eu sei quem é o m e quem é o n. m é x, n é zero. Se o m é x e o n é zero, esse pedaço aqui vai morrer, ó, porque n é zero. Mas esse pedaço vai ficar aqui. Então, a integral fechada do x, né, nessa região C, vai ficar em relação a y, certo? Então, está resolvido o lado esquerdo. O lado esquerdo é esse. Integral fechada, nesse cantinho C, do x dy é igual a alguém. Igual a quem? Vamos resolver o lado direito agora. Substitui as derivadas parciais. E eu vou achar 1 mais 0, dx dy. E aí, quando a gente tem assim, uma integral que não tem a função nenhuma aqui, uma função unitária, dada para uma região fechada, em relação a dx dy ou a dy dx, a gente sempre vai ter que essa resposta aqui, esse resultado aqui, é puramente a área da minha região R, certo? Então, se foquem a isso, se atentem a isso. Se tivesse um número aqui multiplicado puro, por exemplo, se tivesse um 5, então seria 5 vezes a área do R fechado, já que o R é sempre uma região fechada para funcionar o fluxo. Se for 6, 6 vezes a área. Se for x, aí já não seria mais a área dele, porque teria uma influência de uma variável. Se fosse y, a mesma coisa, não seria. Aí você teria que saber que a região do R, teria que fazer o desenhozinho do gráfico e teria que achar os limites de integração, dependendo de y ou de x, certo? Mas aqui não. Aqui está puramente unitário. Então vai ser a própria área do R, certo? Então, a característica é essa. Quando não tem ninguém multiplicando, é a própria área do R. Se tiver uma constante multiplicando, é constante vezes a área do R. E se tiver uma função multiplicando, aí você tem que conhecer a região R para poder saber qual vai ser o resultado, porque não vai ser a área do R pura e simples. Agora vamos para o eixo Y. Para o eixo Y, o M é zero e o N é Y. A derivada do M em relação a x é zero e a derivada do N em relação a Y é 1. Então, vamos fazer aqui a formulazinha do fluxo de novo. A curva fechada na região C de um m dy menos n dx. Agora, o m que vai morrer, porque o m que é zero. E vai sobrar só o n dy. Só que lembra, ó, que tem esse menuzinho aqui da fórmula. A parte do n é negativa, ou seja, a gente vai encontrar um menos integral fechada da curva C do y dx, certo? Por isso que aqui, ó, o y aparece negativo e o x aparece positivo. É pela definição da integral fechada da curva do fluxo. Do outro lado, a gente tem a integral fechada da região R e as derivadas parciais. A derivada do m em relação a x é 0 e a derivada do n em relação a y é 1. Então, vai continuar sendo 0 mais 1 e ele vai continuar puramente unitário. Então, eu vou continuar tendo que o quê? Do lado direito aqui é a área do R. Mesmo sem saber quem é o R, eu sei que a área desse R, depois que eu descobrir, depois que a questão me der em alguma outra questão, eu vou poder saber. Por exemplo, se for um círculo, eu não preciso calcular essa integral. Eu só preciso saber qual é a fórmula da área do círculo e calcular puramente por ela, certo? Então, aqui,
o menos integral da curva, da menos integral fechada do y dx vai ser igual à área do R também. Ou seja, esse cara é igual a esse cara, que é igual à área do R. E aqui também. Então, a gente pode fazer uma comparação e chegar à conclusão que a área do R é a integral fechada da região fechada R, dy dx dy, que é essa integral fechada aqui de C do x dy, ou essa integral fechada do menos y dx. E aí a gente encontra o que ele queria que a gente encontrasse.